Samuel 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziklag. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul para mostrar sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: "De onde é que você está vindo?" "Eu fugindo do acampamento israelita", respondeu ele. "Conte o que foi que aconteceu", disse Davi. "Os nossos exércitos fugiram da batalha, e muitos dos nossos homens foram mortos", disse o moço. "Saul e seu filho Jonatã também morreram." "Como é que você sabe que Saul e Jonatã foram mortos?", perguntou Davi. E o moço respondeu assim: "Acontece que eu cheguei por acaso ao monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então, ele se virou, me viu e me chamou. E respondi: 'Aqui estou, senhor.' Saul perguntou quem eu era e eu respondi que eu era Amalequita. Aí ele disse: 'Fui ferido gravemente e estou morrendo. Venha aqui e me mate.' Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei porque sabia que logo que caísse no chão, ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira de seu braço e trouxe para o senhor." Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram e se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatã e por Israel, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: "De onde você é?" "Eu sou Malequita, mas estou morando aqui na sua terra", respondeu ele. "Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor?", perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: "Mate-o." O homem atacou a Malequita e o matou. E Davi disse ao Malequita: "O culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor." Davi chora por Saul e por Jonatas. Davi cantou esta lamentação por Saul e por seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Esta lamentação está escrita no livro do Justo. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Giboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu o seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava, para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte, eram mais rápidos que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestido de fina lã vermelha e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Como eu o estimava. Como era maravilhoso seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram e as suas armas não têm mais utilidade. Salmos 72. Oração em favor do rei. Ó Deus, ensina ao rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente. Que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres, que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência.
A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei! Que ele receba ouro da Arábia. Que todos os dias sejam feitas orações em favor dele e que Deus sempre o abençoe. Que no país haja fartura de cereais. Que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos. Que as cidades fiquem cheias de gente, como o capim cobre os campos. Que o nome do rei nunca seja esquecido e que a sua fama dure enquanto o sol existir. Que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois é ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso e que a sua glória enche o mundo inteiro. Amém, amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Romanos 16. Saudações pessoais. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é a diaconisa da igreja de Cencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico e à irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Ampliato, meu querido irmão no Senhor, e também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo Estaques. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações a Trifena e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Conselhos finais. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afaste-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Técio, que escrevi esta carta, que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Louvor a Deus.
Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora, por meio daquilo que os profetas escreveram, e por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar para finalizar o nosso devocional. Senhor Jesus, nós agradecemos por sua presença que nos acompanha todos os dias. Nós pedimos por um coração que tenha mais fome e sede pelo Senhor, que sua presença ela seja cada vez mais palpável, Senhor, no nosso cotidiano, que nós possamos ser sempre obedientes àquilo que o Senhor deseja de nós e sermos sensíveis a ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, é assim que te oro e que te agradeço. Amém.